Desperta, irmão, que a hora é chegada. Jesus vem buscar sua igreja amada. Temos que estar pronto para partir. Estamos no mundo, mas vamos subir. Vem Jesus, tua igreja te espera. Vem Jesus, a minha alma anela. Vem Jesus, eu estou esperando, contente, aguardando o dia da vitória. Glórias a Deus. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, meu querido amigo que assiste os nossos vídeos, quero nesse momento convidar você para a gente estudar um tema muito importante hoje, que é o arrebatamento da igreja, né? Vamos estar levando um esclarecimento hoje para você nesse vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Quero convidar a sua atenção, quero convidar você para que nós possamos estar edificando mais uma vez a nossa vida no conhecimento da palavra de Deus, com as instruções que nós temos a oportunidade de receber da parte de Deus através desses vídeos, através da graça do Senhor pela sua palavra que nos dá essa orientação. Eu quero falar nesta hora, levar um esclarecimento sobre o arrebatamento. É um assunto que é de suma importância os crentes ter o conhecimento sobre esse assunto. Antes de entrar no esclarecimento desse assunto, eu quero lhe informar, meu irmão, meu amigo, que esse assunto é muito importante. E o fato de eu estar aqui trazendo esse esclarecimento para você é devido a uma necessidade que eu vejo dentro da igreja, entre os irmãos. Semana agora, uns 2 dias atrás, hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia de hoje, quinta-feira, dia 1 de setembro. No dia 30 de agosto, houve uma situação de uma explosão em um transformador da companhia que fornece energia para Pernambuco, a CELP, aqui em Recife, Olinda. E esse fato trouxe uma situação muito apavorante ao povo aqui em Recife, Olinda, que foi muitas explosões que teve nesse transformador dessa companhia, uma fornecedora de energia da CELP. Então, essas explosões criaram um efeito no céu, E o povo vendo esse efeito, as explosões, a luminosidade no céu, ficaram muita gente apavorada, muita gente assustada, muita gente ficou pensando que era o arrebatamento da igreja. E outros diziam que era Jesus voltando. E eu vi vídeo no Face, irmãos que estavam atemorizados, estavam arrepiados com aquele acontecimento todo. Então, muitos irmãos pensaram que isso era um arrebatamento, E aí eu ouvi e vi esse acontecimento pelo Face, os irmãos se gravaram, e resolvi, pela necessidade que eu entendi que temos, de compreender sobre esse assunto que é o arrebatamento. Observe que os irmãos ficaram atemorizados, Outros se arrepiaram, pelo fato normal, uma coisa natural que aconteceu, uma explosão de um reator, de um transformador de uma companhia de energia. Criou-se uma luminosidade, um efeito de luz no céu, por causa das explosões. E de repente os irmãos pensaram que era Jesus voltando, o arrebatamento, e ficaram outros arrepiando-se, um com medo, outro temorizado. Então, irmãos, há uma necessidade da gente ter um conhecimento sobre as verdades da palavra de Deus, que precisamos conhecer. Assuntos importantes como o arrebatamento da igreja, não só o arrebatamento, mas é necessário que nós tenhamos o conhecimento de vários assuntos sobre vida eterna, sobre pecado, sobre remissão de pecado, porque eu estou justificado diante de Deus, sobre a justificação. São assuntos muito importantes de ser esclarecidos dentro da igreja para os irmãos. Mas infelizmente, eu sempre estou dizendo isso aqui, está em falta esta ministração dentro da igreja hoje, irmão. É muito difícil. São poucas igrejas que preservam essa direção de instrução de doutrina da palavra de Deus. Mas a maioria não tem mais isso. Não tem mais essa instrução. Os irmãos não estão mais sendo instruídos a isso faz um bom tempo, irmãos. Que a igreja deixou de lado essa doutrina da palavra e começaram a trazer outras coisas para dentro da igreja. E o povo, os irmãos, ficam sem o conhecimento de assuntos que é importante
nós termos o conhecimento. Então, devido a essa necessidade, eu estou trazendo hoje esse assunto, o esclarecimento sobre o arrebatamento, o arrebatamento da igreja, porque é a igreja do Senhor que será arrebatada. Então, vamos dividir em 3 tópicos esse assunto. Eu quero trazer para você esse esclarecimento e eu estarei dividido em 3 tópicos. O primeiro é o que é o arrebatamento, o segundo é como se dará o arrebatamento, e o terceiro tópico que a gente vai estudar no final é quem irá participar deste grande momento, deste evento maravilhoso, divino, que é o arrebatamento. Então nós precisamos entender, vamos começar pelo primeiro tópico. O que é o arrebatamento? Para a gente entender, primeiro, a palavra arrebatamento é uma palavra que tem uma origem latim e do grego também. O termo da palavra arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado, não é? Arrebatado rapidamente e com força. O significado dessa palavra é isso. Em grego, a palavra é harpazo, que traduzido chama-se arrebatamento. Os irmãos estão entendendo? Estou trazendo uma orientação dentro de um assunto simples para os irmãos entenderem. Então, a palavra arrebatamento no grego quer dizer arrebatado, quer dizer tomar para si, tirar com força. A palavra ela vem de um termo latim que tem uma origem também grega, que traduzido quer dizer arrebatado. Então, no grego é harpazo, né? Essa palavra. O termo da palavra arrebatamento deriva-se da palavra raptus em latim. Então os irmãos estão entendendo aí, é só para os irmãos entenderem. Arrebatamento, na verdade, quer dizer tirar com força rapidamente. Pronto, esse é o termo, para a gente não ficar embaraçando a nossa mente com essa situação. Então, o termo arrebatamento, a palavra arrebatamento significa tirar com força rapidamente. É o que vai acontecer com a igreja. A igreja será arrebatada rapidamente. E essa rapidez será de uma forma tão rápida mesmo que a gente vai ver mais adiante que não vai ser possível o mundo perceber e ver isso. Mas vamos lá, o arrebatamento é o cumprimento da promessa que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos, à sua igreja. É o cumprimento da promessa que foi feita lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. O arrebatamento é a segunda vinda de Cristo à terra, que ele não vai descer nessa terra, na verdade, é a segunda vinda de Cristo, mas que Cristo não vem a essa terra, ele vai ficar nos ares, como está escrito lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a primeira carta. Então o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo, para buscar os remidos pelo seu sacrifício, os quais creram, né? O arrebatamento é a tirada de um povo que constitui a igreja do Senhor. E esse povo será tirado para ser livre do juízo que virá sobre esse mundo. Então, o que é o arrebatamento? O primeiro tópico que nós estamos estudando. O arrebatamento é o fim da atuação da igreja neste mundo de trevas. Irmãos, preste atenção. É muito importante esse esclarecimento que você está tendo aqui. Está sendo simples porque o Evangelho é simples. Deus ele nos dá entendimento para a gente poder levar com simplicidade para que os simples possam entender. Então, a simplicidade desse assunto eu estou levando para você de uma forma simples. Estamos falando no primeiro tópico. O que é o arrebatamento? Então, o arrebatamento, ele será o fim da atuação da igreja nesse mundo de trevas. Por que o fim? Porque a igreja será tirada dessa terra. E quando a igreja for tirada dessa terra, as trevas agora vai reinar absolutamente. As trevas agora vai ter controle total neste mundo. Hoje as trevas ainda não reinam totalmente. O apóstolo Paulo, ele escrevendo lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, falando do anticristo, que vai se revelar brevemente nesse mundo, mas o apóstolo Paulo, ele diz que esse homem do pecado ainda não se manifestou, mas o espírito dele que opera, operando, criando a plataforma para que esse homem venha a estar manifestado e aparecer literalmente no mundo brevemente. Mas isso só vai acontecer quando a igreja sair daqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que este homem ainda não se manifestou porque há um que impede a sua manifestação.
E esse um é a igreja, é o Espírito Santo que está guardando a igreja e usando a igreja para proclamar a verdade neste mundo. Então, quando a igreja for tirada deste mundo, que é a luz, o mundo, as trevas tomará posse, porque não tem mais luz. Quando a igreja sair deste mundo, que é o sal, este mundo vai tornar-se sem nenhum sabor, uma coisa totalmente sem sabor algum, porque o sal é que dá o sabor. Então, observe que o arrebatamento é o fim da atuação da igreja na terra. A igreja será levada aos céus. Então, o arrebatamento significa isso. É o encontro dos salvos com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Porque Jesus, na sua segunda vinda, ele não vai vir à terra, ele vai ficar nos ares. E a igreja vai de encontro a ele. Como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos nessa época serão arrebatados e juntamente com eles encontrar o Senhor nos ares. Então observe que Jesus não vem a essa terra. Ele vai ficar nos ares e a sua igreja vai encontrar com ele nos ares. Então o arrebatamento é o encontro do Senhor com os seus servos, com os que perseveraram aqui neste mundo. É a consumação da fé dos crentes. O que é o arrebatamento? É a consumação da fé dos crentes. Como diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E essa fé será consumada no dia em que nós estivermos diante do Senhor face a face. E aí não haverá mais fé, porque hoje nós o vemos por fé. Mas a Bíblia diz que assim como Ele é, o veremos. E não precisaremos mais de fé, porque estaremos com o Senhor para sempre. Então, o arrebatamento também, ele é o encontro dos salvos, não é? Que de todas as nações vão estar num só ajuntamento para encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus! É a consumação da fé, é o encontro da noiva com o noivo para um ajuntamento definitivo. Escuta essa aqui, irmãos, amigos que buscam conhecer essa verdade. O arrebatamento, ele também é o encontro da noiva com o noivo. A igreja é simbolizada como noiva de Cristo. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. Esse casamento ainda não se deu, que é a união, viu, irmão? A gente já colocou um vídeo explicando sobre o casamento, o que é o casamento. Esse casamento ainda não se deu, a união literal, porque a igreja vai estar literalmente com Cristo. Hoje nós estamos a comunhão com o Senhor por fé, mas não estamos ainda literalmente com Ele. Então, o arrebatamento é o encontro do noivo com a noiva. A igreja será levada até o encontro do noivo. Quando há um casamento, a igreja não vai até o encontro do noivo está lá no altar. Jesus vai estar lá nos céus, lá nos ares, no altar, e a noiva vai até o encontro dele, levada pelo Espírito Santo. Então, escuta isso, irmão. Está marcado, isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, que fala sobre as bodas do Cordeiro. O que é bodas? É a festa com que se celebra o casamento. Ou seja, vai ser a núpcia, a festa que celebra o casamento, vai ser celebrada nos ares, que é o arrebatamento, o encontro da noiva com o noivo. Isso é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso você saber disso? Você ter esse conhecimento, como é gostoso a gente estar sendo instruído com a exposição da palavra, levando esse esclarecimento. Então, nós trouxemos aqui o primeiro tópico, o que é o arrebatamento. Então, para que você possa entender, o arrebatamento é o cumprimento da promessa de Jesus, é a segunda vinda dele para buscar os remidos e os salvos. O arrebatamento é o fim da igreja, da atuação da igreja na terra, que será tirada. O arrebatamento é a consumação da fé dos crentes. Esse acontecimento será o cumprimento da promessa da esperança que os crentes estão aguardando. Escuta isso. Vai ser o cumprimento da promessa, da esperança dos crentes que estão aguardando há mais de 2000 anos. Fazem mais de 20 séculos que a igreja do Senhor aguarda esta promessa, o cumprimento dela. Então, o arrebatamento é tudo isso que nós falamos.
que é a tirada do povo. Resumindo tudo isso que nós falamos, é a tirada do povo rapidamente desta terra. O arrebatamento da igreja não vai ser para levar pessoas de denominações, seja ela qual for, porque as denominações não têm nenhum significado para a nossa salvação com o Senhor. As denominações são apenas organizações locais que aglomeram pessoas e ali estão agrupadas. Mas a igreja do Senhor não é determinada por uma denominação, por um grupo ou por um estabelecimento material de cimento, de tijolo, uma casa. Não, nem por uma placa denominacional. A igreja do Senhor, ela é constituída de pessoas de todos os cantos da terra, raça, cor, língua, nações, que foram remidos, lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, justificados do seu pecado. A igreja do Senhor não é um grupo religioso, não é um grupo denominacional. A igreja do Senhor são todos aqueles que estão dentro de congregações, ou estão em outros lugares, ou estão em casa, mas estão com a fé em Jesus Cristo. Aqueles que renderam-se a Jesus, aqueles que creram no sacrifício de Jesus Cristo e passaram a crer nele, recebendo o perdão de Deus através do Calvário, crendo nisso e tornando-se filhos de Deus para herdar as bênçãos eternas. Então a igreja do Senhor constitui-se no grupo de pessoas que foram remidas pelo sacrifício purificador de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Deu para entender? Então vamos para o segundo tópico. Vamos falar agora como se dará o arrebatamento. Não é? Nós já falamos o primeiro tópico, o que é o arrebatamento, e agora vamos para o segundo tópico. Como se dará o arrebatamento? Esse acontecimento será feito pelo poder de Deus, que numa fração de segundos, milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro serão arrebatadas, ou seja, tiradas com força deste mundo, pelo poder de Deus. Então, isso se dará rapidamente, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, versículo 52, especificamente o versículo 52, o apóstolo Paulo diz que esse acontecimento vai ser como um piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Antes a última trombeta tocar, o arrebatamento vai acontecer. Então vai ser rápido demais. Um acontecimento muito rápido. Esse acontecimento será pelo poder de Deus, que num momento tão rápido que não dá para contar, sumirá na face da terra milhares e milhões de pessoas. Pessoas que estão aguardando o Senhor Jesus, estão firmes nele. Essas pessoas que é a igreja vai ser tirada da terra dentro de uma fração de tempo tão rápida que é comparada com um abrir e fechar de olhos. Então observe como se dará o arrebatamento. Vai se dar muito rápido. É por isso que eu estou trazendo esse esclarecimento, porque os irmãos pensaram que era o arrebatamento, aquele movimento no céu de luz e tal, aquele resplendor de luz no céu. Não. O arrebatamento, quando acontecer, não vai ter esses sinais. Não, Jesus, ele vai vir só para a sua igreja. O mundo não vai ver Jesus nesse momento. O mundo não vai contemplar esse momento que a igreja vai viver. O mundo só vai sentir a falta dos cristãos, dos verdadeiros crentes no mundo inteiro. E nesse dia vai ser uma assolação terrível no mundo. Vai ser um desespero total no mundo. E aí começa. Porque vai sumir muita gente, irmãos. Nessa hora vai ter pessoa trabalhando em vários locais, pessoa em várias situações. Vai sumir, porque vai ser tirada com força desse mundo, com o arrebatamento que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Então isso será muito rápido, irmão. Então hoje os irmãos estão pensando que quando Jesus vir vai ver aquele clarão. Não, irmãos. Esse acontecimento foi uma coisa que é bom para esclarecer agora e chamar os irmãos a atenção. Os irmãos despertar. A vinda de Jesus vai ser muito rápido, irmão. Não vai ter esse clarão no céu para você ver essa situação toda, não. Você, quando pensar que não está indo de encontro ao Senhor, porque vai ser assim o arrebatamento da igreja. Ele vai se dar numa rapidez muito imensa, que o mundo não vai perceber, irmão. A segunda vinda de Jesus, que é para buscar a igreja, o mundo não vai ver. O mundo só vai ver Jesus quando ele vier para ser glorificado diante do povo de Israel para assumir o seu reino milenar. Aí sim, o texto que diz que todo olho o verá,
Esse texto está se referindo no grande dia que ele vem para diante de Israel ser reconhecido como seu Messias, o seu Salvador. E o mundo vai ver, e o mundo vai contemplar esse rei que vai governar durante 1000 anos na terra para um cumprimento de uma promessa. Então, isso é outro assunto que depois nós vamos esclarecer. As pessoas não vão ver o arrebatamento, a vinda de Jesus para buscar a igreja não vai ser vista pelo mundo. As pessoas vão sentir a falta de uma grande quantidade de pessoas nos 4, ou seja, no globo terra. Não é? No globo terra. Então, o arrebatamento vai se dar de uma forma rápida. O apóstolo Paulo diz, no momento seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, tirados rapidamente deste mundo. Então, será um acontecimento que as pessoas não irão ver, porque será um acontecimento para a igreja. Só a igreja vai contemplar esse momento. Então, esse acontecimento será um acontecimento surpresa, um acontecimento que vai ser rapidamente. Por isso que é necessário estarmos vigiando e atentos, irmãos. Porque Jesus disse que ele vem como um ladrão. É necessário estarmos vigiando e atentos. Quando Jesus disse que vem como um ladrão, Jesus não estava se comparando na atitude, na forma, com um ladrão, dentro das suas ações, mas na sua forma de chegar. Porque o ladrão, quando chega, ele chega rapidamente. O ladrão, quando chega, ele não avisa, pega as pessoas de surpresa. E Jesus está dizendo que vai vir dessa forma. Ele vai vir rapidamente, de surpresa, quando ninguém estiver esperando. É por isso que temos que estar vigilante e atento, esperando esse momento acontecer a qualquer hora. Porque o dia, o ano, o mês que isso vai acontecer, ninguém sabe. Jesus disse que nem o Pai, nem o Filho sabe, nem os anjos. Somente o Pai. Ou seja, Jesus já deixou esse assunto fechado, para ninguém estar com especulação. Ninguém sabe esse dia. Agora Jesus nos deu a entender, pelos sinais dos cumprimentos da situação, entender que está perto esse dia. Terremoto, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Isso tudo foi o sinal que Jesus deu para nós entendermos o momento se aproximando deste grande dia. E um dos sinais mais próximos, um dos sinais mais visíveis que já aconteceu, que nos mostra que Jesus está voltando, é a apostasia da fé verdadeira do povo de Deus. Muitos se afastaram, apostataram-se da fé, deixaram a fé, estão vivendo outro segmento. Nós temos visto o evangelho aí totalmente anátema. As pessoas abandonam a verdadeira fé na palavra de Deus e se debandam para outros conceitos. Isso é um sinal da volta de Cristo. Essa corrupção espiritual da palavra de Deus é um sinal da volta de Cristo. Jesus está voltando, só não se sabe o dia e a hora. Mas nós temos que estar prudentes, como as 5 virgens que estavam preparadas, esperando a qualquer momento a vinda do seu Senhor, do noivo. Então, não devemos estar por especulação. Até porque, irmão, deixa eu trazer um esclarecimento para você aqui. O líder da organização STV, Charles Taze Russell, ele profetizou a vinda de Cristo em 1914, 1915, 1916. Ele morreu e Cristo não veio, porque foi um falso profeta. O líder da organização, do grupo chamado Adventista do Sétimo Dia, ele também profetizou a vinda de Jesus e não veio. 1830 e tal, e não veio. Falsos profetas se levantam. Esses homens que surgiram com essas organizações religiosas criaram doutrina e o povo está seguindo ele, mas foram claramente, taxativamente revelado que foram falsos profetas. O próprio Charles Taze Russell, o líder fundador da Organização do Testemunho de Jeová, Sociedade Torre de Vigia, ele profetizou, disse que Jesus ia voltar, profetizou umas 3 vezes a vinda de Jesus, Jesus não voltou. E hoje o povo está aí dentro da mentira dele. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, é o enganador. Ele está enganando todo mundo. Por isso, irmãos, aguardem o Senhor Jesus. Jesus disse, quando disser ele ali, ele aqui, não vão. Fiquem aguardando, porque você não precisa buscar Jesus em canto algum. Na volta dele, ele vai pegar você e levá-lo até ele. Você vai ser arrebatado, meu irmão. Nós vamos ser arrebatados. Então para com isso que está buscando ali, aqui e acolá.
A mesma forma é os irmãos buscando bênção ali, buscando bênção aqui, enquanto a palavra diz que as bênçãos elas vêm até nós. E nós não precisamos correr atrás dela, mas as pessoas estão desesperadas atrás das promessas e ficam sendo enganadas pelas promessas que os homens estão fazendo nos púlpitos. E aí as pessoas, por não conhecer as Escrituras, estão se deixando levar e apostatando-se da fé. Então, irmãos, esse arrebatamento vai acontecer rapidamente. Isso vai ser um acontecimento que o mundo não vai ver. Nós precisamos estar vigilantes e atentos, porque Jesus vai voltar. De uma coisa nós temos que ter certeza: Ele vai voltar. Já fazem mais de 2000 anos que foi feita essa promessa e Ele não veio ainda. Mas bem-aventurado aqueles que permanecem crendo e perseveram até o fim, porque Ele vai voltar. Mesmo os que morreram e Ele não voltou. Mas o texto diz, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, versículo 16 e o 17, diz que os que morreram em Cristo, olha, vão ressuscitar, irmãos. Todos que morreram crendo nessa promessa vão ressuscitar, para junto com a gente que estivermos vivos, todos irem ao encontro do Senhor Jesus lá nos ares. Isso é maravilhoso. Então, aguarda essa promessa, irmão. Não se deixa levar por conversa ali, aqui ou acolá. Fica firme na palavra, creia nela, estude ela e receba essa orientação para o seu coração. Vamos para o terceiro tópico, para a gente encerrar, né, para não gastar muito tempo. Eu estou aqui contabilizando o tempo, porque o assunto é muito maravilhoso e requer tempo, mas eu quero resumir para você. Então nós já vimos o que é o arrebatamento, como se dará, vai ser numa fração de tempo muito rápida, num abrir e piscar de olhos. E agora o mais importante é quem participará desse momento, não é? Quem irá participar desse grande acontecimento que é o arrebatamento? Quem irá participar? E nesse momento eu quero dar a resposta desse terceiro tópico para você em Hebreus capítulo 9. Você possa ler e você vai ver a resposta desse terceiro tópico, que é quem participará deste acontecimento, quem participará do arrebatamento. Você vai ver se você está enquadrado dentro desse assunto também. Isso é bom para você, meu irmão, porque você vai ver se você está enquadrado para participar desse momento. Vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 28, aliás, 9 e 28. Diz assim: assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Está vendo, irmão? A segunda vinda de Cristo, tá, irmão? Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam. Você está esperando Jesus? Então você vai participar desse acontecimento. Aleluia. Se você está esperando Jesus, sendo prudente, guardando a fé, não se deixando corromper, não se deixando levar por vento de doutrina, você vai estar participando deste grande evento. Quem participará deste grande acontecimento que é o arrebatamento? A resposta dessa pergunta está aqui. Hebreus 9, 28. Vamos ler novamente para você. Diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o esperam para a salvação. Se você está esperando o Senhor para a salvação, irmão, continua esperando, porque Ele vem. Não saia do lugar, permaneça firme, persevere, não se abale com nada que está acontecendo, guarde a sua fé, combata o bom combate, né? Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, persevere em oração, meu irmão, porque Jesus vai voltar. E mesmo que Ele não voltar, você morra, mas você vai ser ressuscitado para participar daquele dia que Ele voltar. Aleluias. Então, segundo as Escrituras, só vão participar desse grande acontecimento os que confessaram a Jesus, os que santificaram sua vida em obediência à palavra de Deus, guardando o caminho que o Senhor nos orienta a seguir, guardando a palavra, guardando a fé e não sendo levado por vento de doutrina. O Senhor Jesus, Ele diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, Ele diz assim: e irei dizer aos que estiverem à minha direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Então você está à direita do Senhor Jesus ou está à esquerda?
A direita do Senhor Jesus é aqueles que submetem-se a Ele, que estão com Ele em meio à dificuldade, em meio às consequências, em meio à perseguição, mas não larga e não perde a fé no Senhor e permanece fiel a Ele. Você está à direita do Senhor Jesus, honrando a sua vida para glorificar o nome do Senhor Jesus, então você vai participar do arrebatamento. O arrebatamento todos vão participar que estiverem firmes na fé no Senhor Jesus e que perseverar até o fim. Jesus falou isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. E, finalizando, o Senhor Jesus, ele diz lá em Apocalipse 22:7, ele diz, eis que cedo venho. Olha o que Jesus está dizendo. Apocalipse 22:7. Ele diz, eis que cedo venho. Apocalipse 15, versículo 16, capítulo 15, versículo 15. O apóstolo João, que foi dado a ele essa revelação, lá em Apocalipse, aliás, capítulo 16, irmão. Perdão, porque às vezes eu troco os capítulos pelo versículo. No capítulo 16, no versículo 15, o Senhor Jesus diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Aleluias. Portanto, vigia, irmão. Ele vem como um ladrão, e nós já explicamos o que significa aqui ele vir como ladrão, ou seja, a sua vinda será como um ladrão chega até uma pessoa, rapidamente, de surpresa, as pessoas são surpreendidas. Então Jesus ele vem para surpreender aqueles que estão sem prudência, mas os que estão firmes no Senhor, vigiando, estarão com ele na eternidade. Aleluias. Irmãos, creia nessa palavra. O apóstolo João, quando ele foi dado a ele a revelação do Apocalipse, de tudo que estava para acontecer, foi dado a ele também a revelação da glorificação da igreja lá nos céus, as bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor, a glorificação dos santos no céu, aleluia. Foi dado a João toda a situação. João também foi dado a João os juízos que vêm sobre a face da terra. Foi dado a João o destino das pessoas que não vão participar desse momento. E João começou a ver toda a revelação. E foi revelado em Apocalipse para nós, que quer dizer revelação, o livro de Apocalipse. E o interessante, irmão, que no final do capítulo 22, o versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse, João diz assim, ele faz uma oração curta e breve e objetiva. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Oh, aleluia! Essa é a oração do verdadeiro crente. É que Jesus venha para buscá-lo, para tirar-nos deste mundo. Porque o verdadeiro crente, eles têm que estar ansioso para encontrar com o Senhor, estar com o Senhor na eternidade. O verdadeiro crente não fica preso às coisas deste mundo, esperando as promessas desse mundo, enriquecer desse mundo. E muitos até dizem, Senhor, vem agora não, que eu ainda quero conquistar muita coisa. Não, irmão. Esses crentes são carnais terrenos. Mas o crente espiritual, ele busca as coisas do alto. O seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O tesouro do crente espiritual está lá no céu. O coração do crente está no céu. Por isso que o apóstolo João disse, ora vem, Senhor Jesus. Que você possa fazer essa oração, irmão, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que venha logo. Porque o desejo do crente é sair deste mundo e estar com o Senhor na eternidade. Então que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa ter sido nesse momento esclarecido, edificado e tido um crescimento espiritual através dessa exposição da palavra de Deus. Então eu, evangelista, o Wellington Ramos, agradeço mais uma vez a sua atenção pelos nossos vídeos. Compartilhe também e visite nossa página no YouTube. Entre lá, evangelista Wellington Ramos, inscreva-se. E tem vários vídeos lá também com muitos temas maravilhosos. Escolha um tema e se edifique e vá tendo o conhecimento da palavra de Deus, porque é importante. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando agora e para sempre. Amém.